Muito boa tarde, gente boa! Tá começando o Globo Esporte. Daqui a pouco vou te mostrar o empate do Vasco, as vitórias do Flamengo e do Fluminense na Copa do Brasil. Mas antes, papo é Botafogo, estreia hoje contra o Vitória no Nilton, ao vivo no Sport TV, 7 da noite. A roupa nova do Botafogo é sucesso absoluto de crítica. Essa camisa, inspirada nos gloriosos anos 60, começará a ser vendida hoje. Desperta memórias de muito orgulho para a torcida alvinegra, que está ficando mais animada após um início de ano ruim. O português Arthur Jorge assumiu o time na derrota para a LDU pela Libertadores. No primeiro jogo do Brasileiro, perdeu para o Cruzeiro. Mas depois, emendou 4 vitórias seguidas. Jefinho na entrada da grande área, ajeitou, faz o toque, Savarino bateu! Gol do Botafogo! O líder do Campeonato Brasileiro tenta aproveitar a maré positiva na Copa do Brasil. O jogo contra o Vitória será às 7 da noite, aqui no Nilton Santos. O atacante Janderson estava no Botafogo até outro dia. Chegou a fazer gol numa partida contra o Audax pelo Carioca. Mas foi negociado com o Vitória após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele ainda não foi titular em nenhuma partida pela equipe baiana. Se estivesse no Botafogo, disputaria a vaga de substituto do Tiquinho Soares, que está machucado e só deve retornar aos gramados em junho. O outro que está fora do jogo de hoje é o meio-campo Tietê, internado nessa semana com dores abdominais. O Danilo Barbosa, o Marlon Freitas e o Gregory até foram ao hospital para visitar o companheiro de time. Carinho que conforta. Time unido fora e dentro de campo. Bacana, vou te mostrar o provável time do Botafogo para esse jogo contra o Vitória hoje. Tá aqui no telão. John é o goleiro John. Damiano Soares, Lucas Alter, Bastos e Hugo. No meio, Marlon Freitas, Gregory, Luiz Henrique, Savarino lá na frente, Júnior Santos e também o Eduardo. Mas o técnico Arthur Jorge disse que só vai divulgar mesmo a escalação momentos antes da partida, viu, gente? 3 cariocas jogam hoje no Brasileirão Feminino. Fluminense enfrenta o Santos e tem clássico, tem Flamengo e Botafogo ao vivo no Sport TV daqui a pouquinho, 3 da tarde. Vou conversar com a Duda Dal Ponte, que tem as informações desse jogo pra gente. Tudo bem, Duda? Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. As duas equipes estão fora da zona de classificação para o mata-mata e buscam essa vitória para se aproximarem aí dos 8 primeiros colocados do campeonato. Flamengo e Botafogo já se enfrentaram 2 vezes nesse ano na Copa Rio, com uma vitória para cada. Então hoje é a prova de fogo. O Flamengo tem 8 pontos, não começou muito bem o Brasileirão, mas vem de uma vitória expressiva contra o Santos por 7-0 aqui no Luso. A Gláucia foi titular no Brasileirão pela primeira vez nessa partida e foi muito bem. Fez um gol e deu 2 assistências. Hoje ela deve começar novamente no time titular. Do outro lado, o Botafogo tem só um pontinho a menos, mas também tem só uma vitória no Brasileirão, que foi lá no dia 24 de março contra o Palmeiras. Naquela partida, o Jorge Barcelos, o técnico, ainda comandava a equipe, mas ele se transferiu para o Internacional. Hoje, quem vai comandar o Botafogo é Léo Goulart, que antes era técnico do Sub-20 do Botafogo, agora assume a equipe principal até pelo menos o fim do Brasileirão. Escobar, a bola rola às 3 da tarde, os portões estão abertos aqui no Luso Brasileiro. Show de bola, vamos aproveitar daqui a pouquinho. Duda, bom trabalho para você. O português Petit é o novo técnico do Cuiabá. O clube estava sem um treinador efetivo, né? Desde a ida do Antônio Oliveira para o Corinthians, isso no início de fevereiro. Tapete vermelho pro mestre Léo Bacana. Calma aí que não soltaram a vinheta errado, não. Segura que seu Léo já vai chegar aqui. Eu só queria mostrar o que o Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, falou do Cássio, ídolo do clube e que virou reserva dele. Por estar hoje jogando aqui, ele me ajudou bastante. Aprendi muito, vou aprender muito tempo com ele ainda. E só agradeço a ele pelo apoio, como eu sempre apoiei também, porque na vida nunca vem fácil. Seu Léo, chega aqui. Vem cá. Com licença. Ô, seu Léo Batista, aquele abraço. Vamos falar com o pessoal aqui. Eu faço das palavras de Carlos Miguel as minhas. Eu aprendo e aprendi muito com o senhor. Caramba, menos um pouco. Assim você me emociona. Eu vou acabar chorando aqui no estúdio. O Carlos Miguel é fera. Você também é fera. Querido. Aliás, eu quero saber se ele mandou bem também dentro do campo. Vamos ver. O Corinthians começou perdendo pro América de Natal da Série D.
O chute de Marcos Ítalo desviou no Norberto e tirou completamente a chance de defesa do Carlos Miguel. Mas o Corinthians reagiu. Félix Torres mandou no travessão. E o Wesley, de uma linda jogada, rolou pro Breno Bidon empatar. Primeiro gol dele como profissional. 1-1. E o América começou a dar trabalho pro Carlos Miguel. Ele fez uma defesaça no chute do Rafinha. E aí, depois que o Matheus Ferreira acertou a trave, salvou a queima-roupa a cabeçada do Alain. No segundo tempo, o América mandou mais uma na trave com o Anderson. Só que na cobrança de escanteio do Bidu, o Kaká fez 2-1 pro Corinthians. Virada suada do Timão em Natal, hein? Você já deve ter escutado essas expressões. Soltou a bomba, pombo sem asa, sapatada, para falar de um chutaço bem forte, né? E batata quente. A questão do chute o apelido é por conta disso também, batata quente. E foi uma batata quente mesmo do Júnior Batata, do Souza da Paraíba. Aos 37 do segundo tempo, ele acertou um chutaço de falta para empatar contra o Bragantino. E era a estreia do Júnior Batata, hein? Antes teve pênalti do Emerson Bastos no La Quintana. Na cobrança, o Luan Cândido fez 1-0. O Souza ficou com 1 a menos antes do intervalo. O Jackson deu uma entrada forte no La Quintana e depois da checagem no VAR, vermelho direto. No fim, tudo igual na Paraíba. Souza da Série D, 1. Bragantino, 1. E mais um time da Série A não teve vida fácil, não. O Atlético Paranaense até começou na boa contra o Gaúcho Ipiranga da Série C. Gol de Canóbio, 1-0. Mas nos acréscimos do segundo tempo, o Ipiranga virou. Matheus Anderson empatou aos 50. E 3 minutos depois, o Fabrício soltou a batata meio quente pro gol. 2-1, Ipiranga. É por isso que eu adoro a Copa do Brasil. Não importa de que divisão venha o time, ele sempre pode aprontar contra um chamado grande, hein? Só ouvir verdades. Próximo bloco, vamos falar do empate do Vasco. Fortaleza tentou de tudo quanto foi jeito, mas o Léo Jardim salvou tudo. A dupla brasileira de vôlei de praia, André e George, garantiu vaga para as Olimpíadas de Paris. Eles já estavam muito perto da classificação, mas aí sacramentaram a vaga depois da desistência do Pedro Solberg e Guto de participarem da etapa de Brasília do Circuito Mundial, que está rolando até domingo. Na Copa do Brasil, o Vasco pegou o Fortaleza fora de casa, aguentou uma pressão danada, conseguiu segurar o empate. Jangada de Dragão do Mar atropela a caravela de Vasco da Gama. A placa desse torcedor aí do Fortaleza até parecia um aviso do que estava por vir. Um amassamento do Fortaleza, que só não se concretizou em gols por causa dele. Pochettino! Pegou de prima, Pochettino. Defesa de Léo Jardim. Pikachu bateu, Pikachu! Léo Jardim 2 vezes. Bateu de muito longe. Defendeu Léo Jardim. O cruzamento para Kevin. Defendeu Léo. Cara, jogo muito difícil, mas eu acho que a equipe se defendeu muito bem, jogou, fez o que o jogo pediu. A gente, claro que tinha a ideia de propor mais o jogo, mas a gente sabe que futebol às vezes não é assim, não é só a ideia, né? O Vasco chegou a Fortaleza muito pressionado.
ainda sofrendo pela goleada do Criciúma no Brasileirão. E procurando um novo treinador depois da demissão de Ramon Dias. E o time foi para o jogo da Copa do Brasil comandado pelo técnico do Sub-20, Rafael Paiva. O Fortaleza se lançou para o ataque desde o início. E o Vasco tentava se segurar atrás do jeito que dava. Pochettino foi um dos que mais incomodou a defesa vascaína. Teve bola defendida pelo Léo Jardim. Finalização que passou raspando. Pochettino pra fora! E até bola na trave. Pochettino de primeira, na trave! O Lucero também ficou perto de marcar. Faltou um pouquinho de precisão, né? O cruzamento na segunda trave, tentativa no jogo aéreo. Lucero! Pra fora! E o Pikachu, que o torcedor vascaíno conhece muito bem, teve uma das melhores chances do jogo, mas parou no Léo Jardim. Duas vezes. Duas chances seguidas! O Vasco criou pouco, não levou perigo. David deu esse lençol bonito aí no Brites, mas na hora do chute a bola desviou no Tinga e foi pra fora. Um lençol, chute de prima, olha lá, levantou! Galdames também tentou de fora da área. E o Adson, que entrou no segundo tempo, finalizou mal. Consegue o domínio, bate pro gol, bate cruzado e a bola vem pra fora. Já nos acréscimos, Léo Jardim ainda fez outra boa defesa para impedir a vitória do Fortaleza. Bomba do Kevin, defesaça de Léo Jardim. Eu acho que o goleiro do nível do Léo é nesses momentos que ele aparece mais e foi determinante também para esse jogo. 0-0 que, ficou de bom tamanho pro Vasco, hein? Depois de tanta pressão do Fortaleza, jogadores vascaínos terminaram o jogo exaustos. Acho que a gente tá vivo no jogo de volta e a gente vai se organizar melhor para a gente conseguir um jogo mais equilibrado, um jogo mais ofensivo. Enquanto o Vasco não contrata um novo técnico, o interino Rafael Paiva segue no comando. Eu ouvi muito nesses 2 últimos dias dizer que o Vasco não tem treinador. O Vasco, sim, tem um treinador, se chama Paiva. Temos que respeitar, por mais que seja um treinador que subiu agora da base. Hoje ele é o treinador do Vasco. Já as vitórias de Flamengo e Fluminense. O Flu fez 2 no Sampaio Corrêa. O Fla fez 1 só no Amazonas. Pouco ameaçou e terminou levando vaia. Cariacica, no Espírito Santo. O Fluminense pegou o Sampaio Corrêa num jogo relativamente tranquilo, não teve muita dificuldade. Venceu 2-0 e a vaga agora está encaminhada na Copa do Brasil. Depois de uma vitória tranquila, uma pergunta difícil. O que dá para dizer sobre o futuro do John Kennedy neste momento? E uma resposta sem dizer muita coisa. Esse assunto que a gente vai tratar internamente. A diretoria, acho que ela se posicionou da maneira que tem que se posicionar, de uma maneira verdadeira, de uma maneira clara, e o resto a gente vai tratar internamente. Afastado mais uma vez, agora por se atrasar para o treino, o atacante John Kennedy, herói da conquista da Libertadores, nem viajou para o Espírito Santo. O Sampaio Corrêa do Maranhão era o mandante e levou o jogo para Cariacica, onde a torcida era toda do Fluminense, que chegou a ter 90% de posse de bola nos primeiros 10 minutos de jogo. Era mais ou menos assim, Fluminense trocando passes perto da área do Sampaio Corrêa. Aí algum jogador, nesse caso agora o John Arias, tentava um cruzamento ou um passe, a defesa afastava e a bola voltava. Olha aí de novo. E mais uma vez. A gente não teve tanto perigo assim. Acho que a gente teve o controle do jogo todo momento, né? A primeira chance foi nesse chute de longe do Douglas Costa, aos 28 minutos. Aí, logo depois, em mais um chute de fora da área, dessa vez do Lima, a bola desviou no Terans e entrou. Gol anotado pro Terans. Foi o primeiro do uruguaio desde que chegou ao Fluminense. Os jogadores do Sampaio ficaram reclamando de mão do John Arias no início da jogada. O VAR revisou e confirmou o gol. E seguiu o jogo, o Fluminense com a bola e o Sampaio Corrêa se segurando. Quem teve dificuldade foi o Renato Augusto, improvisado como atacante. Em alguns momentos você tem que fazer um jogo um pouco mais tático do que técnico. Realmente trabalhar às vezes para a equipe, tocar pouco na bola e faz parte do jogo. No segundo tempo, o Sampaio Corrêa até tentou fazer uma graça, mas o Fluminense tinha as melhores chances nessa falta do Terans.
E nesse outro chute de fora da área, também do Terans. O goleirão Felipe salvou. Ele mesmo, ex-Corinthians, ex-Flamengo, tá com 40 anos. Já no fim, o Arias estava sozinho, ia fazer o gol e foi derrubado pelo Fábio Aguiar. Pênalti claríssimo, né? Mas o juiz Felipe Fernandes de Lima ainda precisou da ajuda do VAR. Na cobrança, o Arias esperou o Felipe cair e bateu no meio do gol. Fluminense 2-0. Fizeram de tudo para marcar bem e marcaram bem. Acho que tem que saber valorizar o resultado de hoje. Os jogadores conseguiram corresponder e a gente sai satisfeito com o que a gente apresentou. Esse momento para o Fluminense era importante ganhar, né? Quem também ganhou foi o Flamengo, também pela Copa do Brasil, só que 1-0, resultado magro contra o Amazonas no Maracanã, isso aí não era bem o que a galera estava esperando, né? Fazia tempo que ele não era o assunto de uma partida do Flamengo. 66 dias, para ser preciso. Neste período, Gabigol nem treinar no clube treinou. O atacante havia sido suspenso por tentativa de fraude de exame antidoping. Ontem ele foi a campo por causa de um efeito suspensivo. Foi um período difícil, mas com a ajuda da minha família, dos meus amigos, do Flamengo também, da torcida que foi incrível comigo. Eu acho que as provas estão aí, os fatos estão aí. Eu acho que tudo vai ser resolvido, como vem sendo resolvido. Claro que perder esse período foi muito ruim, mas creio eu que agora olhar para frente, olhar para o próximo jogo, para continuar vencendo. No Maraca, com quase 40 mil pessoas, Gabigol sentiu o carinho dos rubro-negros em todas as etapas da noite. Antes da partida, quando estava no banco, quando foi chamado para aquecer atrás do gol e principalmente quando entrou aos 18 minutos do segundo tempo. Ovacionado, Gabriel! Dá para dizer que ele foi o único ovacionado no Maracanã ontem. O time mesmo ouviu vaias. E olha que o começo da estreia do Flamengo na Copa do Brasil foi promissor. O dono da casa era favoritaço contra o Amazonas, da Série B do Brasileirão. Um time comandado por Adilson Batista e que tinha no elenco jogadores rodados, como Sassá e Jô. Se defendendo muito bem, a equipe do norte do país só foi vazada uma vez ontem no Maracanã. Bruno Henrique devolve de primeira para ele. Vinha, vai chegar cruzando, atenção na primeira trave, Pedro! Gol! 15 gols e ninguém faz mais do que o Pedro na temporada em todas as divisões. Ele mata a fome, eram 3 partidas sem fazer cruzamento de GPS do Vinha. Na primeira etapa ainda, o Amazonas fez até um gol, que foi bem anulado. Na segunda etapa, mesmo à frente do placar, a insatisfação dos rubro-negros se intensificou. Na hora da entrada de Gabigol, a torcida aplaudiu o camisa 10 e criticou Tite por ter tirado De La Cruz. A posse de bola do Flamengo foi bem superior, mas pouco foi criado. Final, 1-0. Eu acho que para jogar no Flamengo tem que dar mais o sangue do que o resultado, né? Porque para a torcida ficar satisfeita precisa do time sempre para frente. O Flamengo precisa de atacar mais, ter efetividade no ataque. E não tá tendo, só tá tocando pro lado. Tocar pro lado, qualquer um faz. Teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo. Nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Por mais que o resultado não tenha sido celebrado pela torcida, ele encerra uma sequência de 3 jogos sem vitórias do Flamengo. Além de ser uma vantagem para a partida de volta, que vai ser disputada no final do mês em Manaus. Agora o foco é no Brasileirão. Sábado o jogo é fora de casa contra o Bragantino. Deu para entender que na cabeça deles só um bom resultado não basta. Ao longo desses tempos todo, ela é de respeito ao torcedor. De respeito. Sempre foi
e vai continuar sendo. Porque quando não tá, o time não está produzindo, fica inquieto e nós temos que entender dessa forma. Eu não tenho nada, tenho que respeitar o sentimento do torcedor. Rapaz, e hoje tem a estreia do Botafogo, hein, na Copa do Brasil contra o Vitória, em casa, 7 da noite, ao vivo no Sport TV. Claro que amanhã a gente mostra tudo em detalhes aqui no Globo Esporte, beleza? Boa tarde pra você, até amanhã, tchau. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.